Eu vou fazer um teste aqui de um áudio, né? Para tentar falar tudo aquilo que eu te falei em áudios de 1 minuto, porque no Messenger do Facebook tem um limite, né? Eu vou tentar fazer aqui em um áudio só, com mais minutos, né? Através de um outro aplicativo e tentar reenviar aí para o Messenger. Então a gente falou sobre muitas coisas, né? Das profecias, dos falsos profetas, do engano da elite mundial, né? Da conspiração que existe no mundo, da elite maçônica, da elite Illuminati, né? Em relação às vacinas também. E não é só conspiração, existe realmente metas que eles querem atingir, e isso faz parte da agenda da ONU, né? Então a gente falou sobre isso e é uma coisa que está crescendo muito. Agora, nas profecias, eu falei para você praticamente sobre os pontos mais importantes dos últimos dias, né? Da vinda do nosso Salvador, do arrebatamento, que não é um arrebatamento iminente, como nos filmes deixados para trás, e a maioria das igrejas denominacionais ensinam, né? Um arrebatamento secreto antes que seja revelado o anticristo e antes também que inicie a grande tribulação. Isso não consta nas escrituras, porque o nosso Salvador ele falou lá no capítulo de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, o seguinte, que a vinda do Filho do Homem e a reunião que os anjos vão fazer, né, dos seus escolhidos, dos 4 cantos da terra, não acontecerá sem que venha a grande tribulação. Por quê? Porque lá no versículo 15 do capítulo 24, ele diz o seguinte, eu vou achar aqui rapidinho, para ler exatamente como é que está lá. E está assim, no versículo 15. No versículo 15 está escrito assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, aqueles que estiverem morando lá, né, na Judéia. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, a grande tribulação vai iniciar lá, o pico, né, maior vai ser lá no Oriente Médio, em Jerusalém. Mas aquilo vai se expandir para todo mundo, porque é uma perseguição que vai impactar toda a terra. Mas a passagem que eu queria ler realmente não é essa. Deixa eu só achar o versículo aqui. Aqui, achei. No versículo 29. Olha o que ele diz no versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias... Depois da aflição daqueles dias. Eu estou lendo na Almeida Corrigida. Na Corrigida Fiel. Só que na Almeida Atualizada, a revista atualizada, está depois da grande aflição, né? Ou da tribulação daqueles dias. Nessa aqui está a aflição, mas é a grande tribulação que ele está falando aqui. E logo depois, não é antes, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparece no céu o sinal do Filho do Homem, ele não desceu ainda. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Verão, de uma forma literal, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então não é uma vinda assim espiritual, como ensinam os testemunhos de Jeová, por exemplo, e outras denominações. É uma vinda física, literal, onde todos verão ele vindo. Pois verão sinal no céu primeiro, e depois verão o Filho do Homem. Como está no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí o versículo 31 é a chave que refuta o arrebatamento antes da grande tribulação. Alguns querem dizer que esse versículo se refere somente aos judeus. Os judeus que vão ser perseguidos. Mas a grande tribulação não é somente para os judeus.
é para todos aqueles que não adorarem a besta e não aceitarem a marca da besta. Ou seja, a marca da besta vai ser imposta, como está lá em Apocalipse 13, sobre grandes, pequenos, pobres e ricos, todos os tipos. E não só para os judeus, vai ser para todos. Então, a grande tribulação vai ser a perseguição daqueles que recusarem a marca da besta, e aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta. Aí no versículo 31 de Mateus 24 ele fala: e ele enviará os seus anjos. Ele quem? Está falando dele mesmo, do Filho do Homem quando voltar. O Espírito Santo, né, nele, ele testifica dele mesmo como Filho do Homem. Aí ele fala no versículo 31: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja que ele fala aqui, os anjos ajuntarão, vão reunir os seus escolhidos. É o que está lá em 2 Tessalonicenses 2. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala dessa reunião. Primeiro ele fala do quê? Da vinda dele. Ele não fala do arrebatamento primeiro, ele fala da vinda. A respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda primeiro. E a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. Aí é quando ele fala para os irmãos lá de Tessalônica, não se perturbar por espírito ou por espírito, por espírito qualquer que seja, ou por epístola, como se fosse uma carta deles. Alguém explica algumas coisas sobre a vinda do Salvador em arrebatamento e escreve lá algumas epístolas, algumas cartas, estudos, livros, né, como nos dias de hoje. E fala que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. E a pessoa se perturba por causa disso. Só que o que ele fala ali em 2 Tessalonicenses 2 é para os irmãos não se perturbarem, porque não vai ser assim, de repente. Vai ter que acontecer coisas antes. Por isso que ele fala: olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, e pela nossa reunião com ele, que é o que acontece depois, que é o arrebatamento. Então não é o inverso, como algumas igrejas explicam. No versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, como se fosse deles essa explicação que o arrebatamento fosse iminente. Não é. Tá tendo um barulho de fundo, né, que alguns vizinhos estão ouvindo música, né? Final de semana eu mudei para um lugar que é bastante barulhento, então vocês podem ouvir algum barulho de fundo aí, mas eu acredito que a minha voz vai ecoar mais forte aí para vocês. Então, nós temos que essa passagem de 2 Tessalonicenses 2 se encaixa perfeitamente com os versículos 29 e 30 de Mateus 24. Só que, infelizmente, alguns cristãos, se eles estão em uma vida próspera, sem sofrimento, eles querem continuar assim, eles não querem sofrer ao ponto de serem perseguidos pelo nome do Salvador. Aí inventam várias coisas, que a noiva, o Salvador não pode receber uma noiva massacrada, esquartejada. Só que os apóstolos fazem parte dessa noiva. E eles foram mortos e martirizados. Então essa ideia não tem nada a ver, cai por terra. Essa ideia cai por terra porque a igreja primitiva, ela é a noiva do Cordeiro também, e ela foi martirizada e sofreu decapitação, martírio, morte de todos os tipos. Então essa ideia cai por terra, porque a igreja, ela vai ser provada pelo fogo na grande tribulação. Como o ouro é refinado no fogo e provado, né, para ter chegar na pureza, na mais pureza do ouro, a igreja, os escolhidos dos últimos dias vão passar por isso também. E quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo. Não é a igreja placa A, placa B, não. É o corpo de Cristo sem estar ligado ou dividido por placas. E só para reforçar essa parte de que o nosso Salvador vai voltar de uma forma literal e não é espiritual, porque os testemunhos de Jeová,
em 1914, eles ensinaram a vinda de Cristo para aquele ano. Por quê? Porque naquele ano ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E para eles, em 1914, se ocorreu de uma forma espiritual a vinda de Cristo. Só que isso não é verdade. Isso é um erro teológico, é um erro de interpretação deles, um erro terrível. Tanto que em Zacarias capítulo 14, no versículo 4 do livro de Zacarias, capítulo 14, está escrito o seguinte: só um instante para eu achar aqui a passagem do livro de Isaías. Então, no livro de Isaías, no capítulo 14, está escrito o seguinte. Eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 4. E assim está: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. Está falando aqui de Israel, né? Do verdadeiro Israel. E os povos os receberão e os levarão a seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Eu me enganei aqui, eu estou lendo Isaías 14, eu li Isaías 14 do 1 ao 4, mas foi uma boa leitura. Eu quero ler Zacarias. Mas isso aqui também faz parte das promessas do Eterno para o povo de Israel. O Israel que vai ser glorificado, né? Porque aquele Israel que ficar para o milênio, que não recebeu a Cristo a tempo e for poupado para entrar no milênio, como sobreviventes, eles serão servos no reino milenial. O Israel que vai ser servido e vai reinar sobre os povos é o Israel que faz parte da corte do Rei dos Reis, que reinará com ele como reis e sacerdotes. Apesar que haverá também sacerdotes que servirão no templo, né, no reino milenial, e se casarão. Então, em Zacarias 14, agora sim, em Zacarias 14, no versículo 1 ao 4 está assim: eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso aqui é para os últimos dias. Que nações são essas que vão se juntar contra Jerusalém? Está lá escrito no livro de Ezequiel, né? Na guerra de Gog e Magog. Então essas nações, boa parte são aquelas nações de Gog e Magog. Então ele fala que ele vai juntar as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. Israel vai ser invadido, Jerusalém vai ser invadida outra vez. E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Aqui já é a vinda do Salvador com poder e grande glória. Quando ele desce das nuvens, ele coloca os pés sobre o monte das oliveiras. E naquele dia, no versículo 4, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande.
E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E aqui no versículo 5 ele fala até como eles vão fugir. E fugireis pelo vale dos meus montes. Porque a geografia vai mudar, né? Com um terremoto que vai ocorrer. Então eles vão fugir por um grande vale que vai surgir ali quando aquele monte se partir ao meio. Porque existe paganismo ali em Jerusalém. Jerusalém é a terra de paz, né? A cidade de paz, mas é a terra santa, a cidade prometida, a terra prometida, mas tem muito paganismo ali de outras religiões. Então vai haver um terremoto para varrer e tirar todo aquele paganismo. E ele vai permitir que nações entrem para julgar o povo lá que rejeitou o Messias, que está indo após outros deuses, está tolerando, incentivando o ecumenismo, né? A crença em vários deuses, como se todos os deuses que eles creem fossem um só, e isso é abominável diante do Eterno. Então ele vai permitir tudo isso. E essas palavras que eu li aqui é para os últimos dias, elas não se cumpriram ainda, porque se você ver os outros versículos, os demais versículos, fala que todo ano as nações terão que ir para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, todas as nações, e a nação que não for será julgada. Isso vai ocorrer no milênio, porque jamais ocorreu em tempos passados. Tem gente que tem coragem de dizer, tem gente que fala, pregador que diz, que essas profecias aqui já se cumpriram, que aquela parte onde ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras é simbólico. Isso não é verdade. A descrição aqui é literal. Quando fala que vai haver um terremoto, não é uma simbologia, terremoto é real. Então assim, ele virá de uma forma física para todo olho ver. E essas profecias se cumprirão. Então alguns pregam que ele já veio no ano 70, o arrebatamento já ocorreu, mas não ocorreu. O arrebatamento não pode ter ocorrido. Porque o apóstolo Paulo fala que a nossa transformação só vai ocorrer, conforme está lá no livro de Romanos capítulo 11, quando se completar a plenitude dos gentios e todo Israel for salvo. Aí sim se cumprem essas profecias. Agora, enquanto não se complete, enquanto o último gentio que tem que ser salvo não entre ao corpo místico, não seja enxertado na oliveira, como está lá em Romanos 11, não tem como ele voltar e acontecer o arrebatamento e a ressurreição dos salvos. Porque vai haver a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. E a segunda ressurreição só depois do milênio, como está lá em Apocalipse 20. Eu vou ler lá agora em Apocalipse 20 só para testificar isso. E alguns pregam que a ressurreição vai ser toda de uma vez só. Só que não é isso que está escrito em Apocalipse 20. Apocalipse 20 fala que vai haver a primeira ressurreição, que é a dos justos, e bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição, e depois dos 1000 anos que ocorre a segunda ressurreição. No versículo 4 do Apocalipse 20 está assim: E vi tronos e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, ele está contando uma visão aqui no passado, porque ele já vê acontecendo, né, na revelação, na visão que ele teve. Então ele vê pessoas que não aceitaram a marca da besta, foram salvas pelo sangue do Cordeiro, porque se arrependeram, e elas ressuscitaram ali no final da grande tribulação, quando terminou a grande tribulação. E ressuscitaram com eles aqueles que foram salvos de épocas passadas. Né? Então essa é a primeira ressurreição. Então fala no versículo 5 que os outros mortos não reviveram,
Que mortos são esses? São aqueles que não tinham sido salvos mediante o sangue do Cordeiro, mediante o Messias, nosso Salvador. E aí no versículo 6 fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Feliz aquele que ressuscita, né, na primeira ressurreição. E se estiver vivo, seja transformado quando ele voltar. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Né? Sacerdotes de Elohim e do Mashiach, do Messias, o nosso Salvador. E reinarão com ele 1000 anos. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É nessa ocasião aí, que é quando acaba os 1000 anos, que ocorre a segunda ressurreição. Porque os outros mortos não reviveram, como está lá no versículo 5. Os mortos que não foram salvos. Agora eu vou pular lá para o versículo 12 do capítulo 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Aqui seria a morte e o Sheol, né? A sepultura, né? A terra, a cova, ali onde as pessoas estão sepultadas, né? A terra devolve aqueles mortos que não foram salvos, devolvem eles nos corpos, né? Em outros corpos, sem ser glorificados. Então, e foram julgados cada um segundo as suas obras, no versículo 13. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, a primeira e a segunda ressurreição, conforme o livro do Apocalipse. E a segunda ressurreição é só depois de 2000 anos, como está lá no versículo 5 do capítulo 20. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, não existe uma ressurreição junta de salvos, de justos e de mortos que não aceitaram a salvação, não foram salvos. Né? Existe uma distinção ali, um lapso de tempo de 1000 anos. Isso é notório. Então, o calvinismo, amilenismo, quer dizer que quando Jesus voltar já é o juízo final. Já todos ressuscitam de uma vez. Só que não é isso que está escrito. Eu acabei de ler. Então é assim, a gente tem que colocar a palavra, a profecia, a escritura em primeiro lugar do que a teologia dos homens e de algumas denominações explicam. Quando a gente coloca a palavra dele em primeiro lugar e tem ela como base, procura ser honesto com ela, o que a gente não entender, a gente tem que pedir misericórdia ao Criador, orar, pedir discernimento, sabedoria, ajuda do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, para a gente entender. Né? E a gente vai entendendo na medida que ele quiser nos dar que a gente entenda. Né? Na medida que ele quiser nos dar, a gente vai entendendo. Se ele não quiser que a gente entenda tudo, a gente não vai entender tudo. Né? Então conforme a vontade dele. Agora tem pessoas que não entendem tudo e querem inventar interpretações para algumas passagens e são desonestas, passam por cima de outras passagens que fica até uma contradição na explicação deles. Então quando a gente se afia na palavra, tem a palavra em primeiro lugar, a gente consegue vencer todas as falsas interpretações e má interpretações das denominações, das igrejas, de seitas, de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, seja de quem for. Até de pessoas que são sinceras, são salvas até, só que às vezes ocorre equívocos, comete equívocos em alguma interpretação. Quando a gente tem a base na palavra, em primeiro lugar, a gente não cai nos erros de pessoas que têm até crédito em algumas explicações. Tem pessoas que têm crédito em algum ensino, só que às vezes elas acabam errando em algum ponto. E algumas pessoas que
seguem essas pessoas, até por causa do crédito que elas têm, acabam seguindo os erros também. E isso aí que a gente não pode cometer. A gente tem que ter a palavra em primeiro lugar, para quando a gente perceber um erro de interpretação, seja de alguém que tem crédito na palavra ou não, a gente não siga aquele erro. A gente tem que orar por aquela pessoa, para que ela abra os olhos e saia daquele erro. Por exemplo, tem pessoas que creem que o arrebatamento vai ser iminente. É uma teologia errada, né? Do Left Behind lá, do Deixados para Trás. Né? Filmes assim, que tem até um evangelismo legal, mas a parte do arrebatamento é muito precoce, é rápido, é antes do anticristo, é antes da grande tribulação, não é o que está escrito. Mas assim, tem pessoas que são sinceras, procuram se santificar, né? Algumas nasceram de novo, têm experiência de vida cristã, mas tem esse erro teológico. Então, a gente não pode cair nessas falhas, né? Tem que orar por ela, tem que orar por essas pessoas para que elas abram os olhos e vejam realmente como é que está escrito, estejam preparadas, né? Então, assim, eu acredito que eu passei tudo que eu te falei naqueles áudios, né, mais curtos, e se eu não passei tudo, talvez eu tenha até passado mais coisas, aí qualquer coisa que eu não falei ou não lembrei de falar, você pode perguntar. Mas aí você pode usar esse áudio com quem quiser. Me desculpa aí o barulho de fundo, não sei se pegou, né? Tem gente que tá ouvindo música aí, músicas diversas, né? Internacional, nacional, músicas seculares. Mas eu acredito que deu para ouvir, a minha voz foi mais forte aí, trazendo a escritura que edifica a minha vida e a vida de vocês. Então que o Eterno abençoe a sua vida, irmã Mônica, e de quem mais ouvir esse áudio. Shalom, paz e bênçãos.